Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 5º episódio da nova temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui Igor Baiuna, Mega Moço, Cabelo e Saúde, André Guardiano. Aplicativos Rodas e Eventos e On Capoeira, que vem contribuindo com a gente aí nesse processo. Galera, minha convidada é da Bahia, uma excelente capoeirista, representa a capoeira de uma forma brilhante e é uma honra estar recebendo ela aqui no Vem Pra Roda. Mestra Jô, seja bem-vinda, mestra. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas, né? E Gunga, mestre Gunga, muito obrigado pela oportunidade, né? O seu podcast está muito famoso por aí, então abre uma oportunidade para a gente também falar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. E tem muita gente dessa geração mais nova que não sabe, né? Um pouco da história de alguns que vieram da geração de 80, de 90, que estamos aí na luta. Legal, obrigado. E vamos lá. Vem pra roda, mestra. Quem é a mestra Jô? A mestra Jô é uma baiana arretada de Juazeiro da Bahia, né? Filha de Dona Maria, que eu falo sempre, né, na minha mãe. Minha mãe foi uma guerreira, 7 filhos, e desses 7 filhos, eu fui lá, a caçula, e acreditei na capoeira. Comecei a fazer capoeira numa época bem difícil, né? E eram poucas mulheres, e a gente, queira ou não, sofria também preconceito em casa, a aceitação. E a Jo é uma guerreira de lutar pelas batalhas, né, da vida, correr atrás dos sonhos, né? Eu sou aventureira também, muito uma mulher de coração grande, que sempre procurou fazer para o próximo também o bem, é, ajudar as pessoas que acreditam na capoeira também. Eu comecei a capoeira novinha e eu via que, por ser nova, tinha umas oportunidades e às vezes eu não conseguia chegar a abraçar aquelas oportunidades porque eu era novinha. E hoje em dia também eu gosto de dar oportunidade a essas pessoas também que está começando a capoeira aí nessa geração. Eu acho que o futuro é isso, né? E a gente sempre preservando a nossa tradição, os nossos fundamentos da capoeira, né? A gente aprende lá de berço, a gente tem que dar continuidade a isso. Mas a mestra Jo, eu tenho certeza, hoje em dia eu me orgulho de quem eu sou. A gente aprende com os erros, né? E está sempre procurando melhorar e dar o melhor de si. Eu sou essa pessoa. Que bacana, bacana. Mestra, quando começou a capoeira, com quem e aonde começou a capoeira? Eu comecei com, hoje em dia, o saudoso, né, mestre Bartola. Na época ele era aluno também, ele estava descobrindo a capoeira. Comecei na minha cidade, fundo de quintal. Ele era um marceneiro e tinha eram 8 moleques, meninos, né, da minha faixa etária de idade, 7, 8, 9, 12 anos. E esses meninos já ajudavam ele ali na marcenaria. Ele era arquiteto também, artesão, mexia muito com tudo, né? Fábrica de madeira, e começou a capoeira, descobrir a capoeira ali também. Então ele ia muito a Salvador, é, ele, o mestre Deca, o mestre Marreta, que é um senhor, né, o mais antigo. Esses são os que seguraram o legado aqui. E o mestre Butica, eles iam buscar em Salvador informação de capoeira e trazia para a gente na época era moleca, né? Sou de Juazeiro da Bahia, e ele começou a dar aula de capoeira no fundo de quintal, 4 casas da casa da minha mãe. Então eu via aquele menino entrando ali e eu passava, ouvia a música da capoeira. Na época era o disco de vinil do mestre Suassuna e Disseu. Esse ficou na memória, acho que está guardado no coração de todos nós, porque foi da época, né? E a musicalidade que me puxou
para conhecer a capoeira, né? Então, daí foi, fases boas e ruins, porque eu tinha dificuldade que minha mãe não deixava fazer, né? E depois eu passei a treinar. Nessa época, minha mãe ouvia, porque passou a dar aula de capoeira numa creche, né? E aí a gente tinha um espaço nessa creche, e minha mãe ouvia de casa, né? Do quintal de casa, ele explicando, ensinando, e ela falava: não, você tem que fazer em outro lugar, porque ele é muito grosso, o jeito, falando. E eu falo: mas eu preciso disso, a capoeira é isso, né? Tem que ter ali incentivando e motivando. E eles não entendem. Mãe quer o melhor para a gente, e sempre procuram, né, nos preservar de certas coisas. E aí eu falei: então deixa eu treinar com outro ali no centro da cidade. Eu fui treinar com o Deca, mestre Deca, e hoje em dia o mestre Deca ainda continua dando aula de capoeira aqui em Juazeiro. De vez em quando a gente se encontra, e é engraçado porque fui aluna dele também durante um tempo, e quando eu encontro com ele, ele fala: eu quero uma camisa sua, me dá uma camisa sua de presente. E legal isso, né? Eu falei: poxa, você foi meu professor e está me pedindo uma camisa. Não, porque você conseguiu, você foi para o mundo, né? Você está aí no mundo da capoeira, e eu fico feliz por isso. Então, é gratificante, né, esse retorno. Oh, que bacana, que bacana. E tu ficou quanto tempo? Tu sempre morou em Juazeiro mesmo? Não, eu recebi, na época era muito difícil a gente fazer uma viagemzinha para um outro batizado de capoeira aqui próximo, porque a gente era criança, né, adolescente, mas quando surgiu eu tinha acho que 18, 19, quando surgiu uma viagem para Fortaleza, foi o encontro feminino de capoeira que teve lá, que foi o mestre Paulão que tinha feito nessa época. E aí eu fiz essa minha primeira viagem para Fortaleza, e acabou que foi onde eu conheci muita gente, muitos mestres de Salvador, muitos mestres do Rio, e a gente fazia essa viagem até Salvador também, voltava, porque eu passei a treinar no grupo Senzala, que era o mestre Falcão, que filiou o mestre Deca aqui na época, então a gente tinha muito acesso a Salvador. Aí o mais longe que eu tinha ido era Fortaleza, que foi nesse encontro feminino. Foi onde muita gente assim que eu encontrei ali, muitos capoeiristas, falavam, né, dos eventos no Rio de Janeiro. E aí logo depois, no mesmo ano, eu lembro que foi em agosto, eu recebi uma carta, né, na época era carta, chegou com cartaz, né, do evento, um convite. E aí eu falei para minha mãe: vou para o Rio de Janeiro, né? Eu já tinha 19 anos, e ela falou: e o colégio? Aí eu parei um pouquinho o colégio ali eu fui para ficar 3 semanas, acabei ficando 3 meses, rodando, a galera me levando para um lado e para o outro, Brasília, São Paulo, e foi onde eu fui conhecendo o mundo capoeirístico. Eu tinha sonhos em realizar na capoeira, porque eu via muito o mestre Tony Vargas, né? Eu via muito as músicas do mestre Tony Vargas do mestre Boa Voz, né? Na época era a galera da Senzala, aquele povo da Senzala. E aí eu falei: vou para o Rio de Janeiro, sim, vou realizar meus sonhos. O mestre Mão Branca, eu acabei conhecendo muitos amigos, muitos mestres, mestre Suassuna, que eu tinha também, foi o meu primeiro contato com a música, né, de ouvir a música ali. E aí esse povo todo estava lá presente no evento do mestre Paulinho Sabiá, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. E nessa época eu estou resumindo aqui uma história bem é, é, muitos altos e baixos, né, de grupos, essas coisas, porque logo depois o mestre Falcão parou de dar aula e a gente ficou praticamente órfão. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui, não estava sem professor e sem mestre na época. E aí foi onde eu conheci o mestre Boneco, naquela época ali, eu vi, me identifiquei, e logo de imediato pedi a ele para mim numa aula dele. Fui lá na Barra, na época do Carnaval, gostei da turma, gostei da aula do mestre, tinha tudo a ver, me identifiquei. E aí voltei para Juazeiro só para Voltei e falei: minha mãe, vou morar no Rio de Janeiro. Aí liguei para o mestre Boneco, falou: você me recebe? Aí ele: venha que a gente
te abraço aqui, se é o que você quer, porque se eu ficasse longe, eu ia estar ali sozinha, eu queria viver o mundo da capoeira, eu queria descobrir mais, né, sobre conhecer mais, ter mais conhecimento com a capoeira. E vindo do interior, tudo chegava mais difícil, tudo era muito. As coisas aconteciam na cidade grande, chegava no interior, tudo atrasado. Então, eu falei, eu tenho que estar lá, vivendo, né, convivendo e aprendendo para poder eu conquistar o que eu quero com a capoeira. E aí fui embora para o Rio de Janeiro. Bacana. E tu ficou quanto tempo no Rio? Eu fiquei nessa fase toda de 90, eu cheguei lá em 94, foi do evento, finalzinho de 94, e aí fiquei até 2009 no Rio de Janeiro, que logo depois, em 2009, eu fui para Los Angeles por um ano, que o mestre não pôde, fui com a família dele, né, na época, ele não pôde ficar em Los Angeles, porque naquela época estava a coisa do filme no auge, ele estava trabalhando para a Globo, não podia fazer essa viagem, morar, sair sem terminar o contrato, então ele me convidou, você vai lá com os meus filhos e minha esposa, fiquei lá em Los Angeles 9 meses, dando as aulas lá até ele voltar. Quando o mestre voltou, eu já tinha recebido propostas para fazer show no Dance Brasil, né, com o mestre Gigelon, ele tem a companhia Dance Brasil, e aí eu trabalhei no Dance Brasil por 2 anos, fui fazendo viagem, voltando. De lá eu decidi, já conhecia Nova York, né, que eu tinha ido em 95, tinha ido em 97, tinha ido em 98, no Dance Brasil. Aí acabei, eu falei, quando em 2009, falei, vou ficar morando em Nova York, porque eu gostei de lá. E aí fiquei morando em Nova York por também, eu acho que meu limite sempre foi esse. Quase 7 anos em Nova York, foram 6 anos. Um bocadinho em cada lugar. Não, bacana, muito bacana. E fala pra gente, quem são suas referências na capoeira? Então, eu sempre nas minhas entrevistas, nas minhas palestras, pessoas também perguntam sobre isso. Eu queria muito dizer assim, ó, teve essa mestra, essa outra, mas infelizmente na minha época não tinha tantas, né? Nessa época que eu comecei não tinha tantas. Então meu incentivo sempre foram homens, mais homens, porque eu treinava com os meninos, eu treinava na minha turma só tinha eu de mulher, acabava puxando umas amigas ou outras para vir treinar, mas assim de incentivo, de musicalidade, dos mestres que eu queria conhecer sempre foram, como eu disse, o mestre Tony Vargas, né? De musicalidade e de treino sempre foi meus amigos da época, parceiro, e os amigos que eu fui conhecendo durante essa trajetória, sempre foram as pessoas que sempre me inspiraram. Tinha as meninas da época da Senzala de Salvador, tinha uma turma também que era da minha época, que as meninas já tocavam também, já cantavam, já jogavam legal, e eu fui vendo que tinham mais mulheres em Salvador treinando capoeira do que lá em Juazeiro existia 3, 4, 5, então eram pouquíssimos. Então, assim, eu digo hoje em dia que todos para mim foram inspirações, as pessoas que eu treinava, os mestres que eu passei, os professores que estavam ali ao meu lado. Eu tenho as inspirações para mim são os capoeiristas que vivem, né, para a capoeira e não tem receio de ensinar o que eles têm, né, para poder passar essa experiência de cada um. Então, eu sempre busquei um pouco ali de cada um, porque eu acho que a capoeira ela é isso, né? A gente aprende um com o outro. Que bacana. Agora fala pra mim, tu tinha noção de que você ia virar uma referência na capoeira? Não tinha noção nenhuma, aí eu acho que só veio cair a ficha para mim, que eu era exemplo, referência. Eu acho que quando eu cheguei nos Estados Unidos e em Nova York, quando eu saí do Dance Brasil, o mestre Gelon tive que fazer uma decisão, e o mestre Gelon, eu falei, mestre, o Dance Brasil, ele, Josinha, você vai ter que fazer uma escolha, ou você trabalha e vive de capoeira, trabalhando de capoeira, ou você vai continuar no Dance Brasil. Mas você está precisando, você precisa, você é exemplo, você tem que ver, você
Muitos mestres que eu sentava e falava, você é exemplo, você ainda não acordou para isso? Então, assim, eu estava vivendo a capoeira dia a dia, então eu só fui descobrir que eu era uma referência quando eu comecei a ver as coisas acontecendo mais ainda, e as pessoas... Na época era difícil a coisa da internet, né? Essa tecnologia que tem hoje não tinha na época. Então, assim, eu tive que fazer essa escolha, e quando passei a ter meus próprios alunos, eu comecei a trabalhar em Juazeiro, né, na Bahia, mas eram alunos, não era só meus alunos, era eu que dava aula, mas tinha um professor ali que eu sempre trabalhei para os outros. Né? No Rio também eu dava aula, tinha os meus horários, era aluno do Mestre Boneco. E eu dava aula na escola, dava aula na escola no anglo-americano, ali eram meus alunos, mas era um trabalho de escola. Quando realmente a ficha caiu, foi quando comecei a ter meu trabalho próprio nos Estados Unidos. Aí foi que eu já era corda roxa, era professora, e aí foi onde eu fui realmente perceber que eu estava construindo, né, o meu próprio trabalho e vendo as coisas acontecerem, fazer evento, né, tendo dia a dia, tendo alunos dando continuidade, sendo os discípulos. Então, isso aí foi quando me despertou, quando a revista, saí na revista, televisão, e as coisas foram acontecendo para mim nessa época. Então, aí foi que me despertou esse cuidado, né? Porque a gente também passa, agora eu tenho que ter mais cuidado, eu sou a referência, eu sou um exemplo, então a gente procura sempre ser um exemplo bom para as pessoas, né? Bacana. Agora fala pra gente aí, a sua visão dessa nova geração de capoeiristas, essa mulherada que tá vindo aí a todo vapor na capoeira. Eu fico muito feliz, para falar a verdade, muito feliz, porque a gente sabe o quanto foi difícil para nós mulheres lá atrás, como eu falei aí já antes, em relação a em alguns lugares interiores, principalmente, que toda a informação chega super atrasada. Então, é, eu era a única mulher, ou entre duas, três, quatro que a gente via. Hoje em dia, a gente olha na internet muitas mulheres super inspiradas, né, gravando, filmando, falando sobre sua história, dando aula, né, uma mestria de mulheres empoderadas, porque a gente sabe o quanto foi difícil também para elas. Para mim, eu fico muito feliz com essa geração, porque era o que a gente queria lá atrás, né? Era o que a gente queria, vendo essas mulheres acreditando na capoeira na nossa época. Então, se essa época chegou mais forte, eu acredito que futuramente ainda vai ser mais forte ainda, porque as meninas estão se preparando, as meninas estão treinando, né? Estão procurando viver também da capoeira, saber que o quanto é difícil viver da capoeira. Para a gente, naquela época, era muito mais difícil ainda. Agora você consegue, sim, quando a gente quer. Se a gente quer, a gente consegue trabalhar com a capoeira e viver dela. As mulheres estão vendo meios, né, que através da capoeira você é seu ganha-pão, você vive dela. Então, eu vejo a potência também de capoeira que as meninas estão vindo, com uma capoeira bonita, com uma capoeira mais, eu digo para algumas, elitizada, né? Que algumas mantêm ainda aquela tradição, o seu jeito de jogar, cada uma a sua identidade, mas agora as meninas também estão nessa onda da mídia, de campeonato, né? Procurando treinar, procurando ser atleta, né? E isso incentiva muito a nossa eu acho que o lado físico da capoeira, as mulheres também vindo com a força de vontade de cuidar do corpo, de malhar, de treinar, né? Isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe o quanto foi difícil lá atrás. Sim, bacana. Com acertos, com erros, tu chegou a mestra de capoeira, né? Foi uma dificuldade para chegar até aí. E qual é o caminho que você percorreu assim, que você sofreu preconceito, que você pode dizer para essa nova geração que tem que seguir um caminho firme assim na capoeira, para não desviar de algumas coisas?
a nível de... Eu acho que assim, na vida a gente, no dia a dia, né, a gente sofre, hoje em dia, mais ainda, escancaradamente, a gente vê isso, o preconceito, né, muito forte, lá atrás era mais camuflado, a gente sofre o preconceito tá, no ser humano, na pessoa, e eu acho que é, é, quando a gente ensina os nossos filhos a vir nessa geração com uma mente mais aberta em relação ao próximo, né, que a gente tem que respeitar gênero, a gente tem que respeitar a forma ter empatia com as pessoas, né, e muitos não têm. Então, assim, o preconceito, eu acho que quando a mulher tem um trabalho de capoeira potente, tem uma capoeira potente, né? E às vezes tem homens quando joga na roda que se sente, né? Eu acho que é a maneira de se sentir impotente em certos momentos, de que a mulher vê que a mulher não é capaz, mas ela é capaz também, né? Porque a gente sempre treinou um treino duro, um treino forte, e às vezes a gente tem a necessidade também de jogar um pouco mais para dentro, né? Não querendo desrespeitar o homem ou jogar querendo ofender, mas eu acho que faz parte da capoeira. Eu acho que nesse momento a vaidade sobe muito. Então, muitas das vezes é mais no jogo da capoeira, no jogo ali na roda, que surge um pouco do preconceito em relação ao que a mulher não seja capaz de jogar de igual para igual, ou de tocar um berimbau também seguro, ou de cantar, né, numa roda de capoeira, ou de administrar uma aula muito com bastante conhecimento. Eu acho que às vezes subestimam isso da mulher. Então a gente sofre uns preconceitos em relação a isso. Mas ao mesmo tempo eu digo que tem muitas mulheres que precisam também se impor em relação a acreditar no potencial dela, né? Às vezes você tem que ter também a tomar atitude, às vezes você tem que tomar iniciativa das coisas. E tem também aquele outro lado de que a mulher também tem que se preservar de certas coisas, né? Porque acaba, às vezes, dando motivo. Eu acho que isso o capoeirista vai falar sempre, o homem vai falar sempre, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado em relação a expor certas coisas que não dá para não dar motivo. Então a gente tem que se cuidar, sim, mas a gente também não pode deixar de ser quem nós somos, né? Então acho que a gente tem que ter atitude em certos momentos, principalmente na capoeira, Não, né? Que a bacana. gente também pode fazer isso. Não, bacana. E é justamente isso daí, é para a gente passando isso daí, que é justamente para ter, quando tiver esses momentos de dificuldade, de preconceito, as meninas não desistirem. Né? Porque tem muitos que a gente sabe que fica no meio do caminho por causa que não consegue bater de frente com o sistema. Né? Isso. Então é interessante essa visão nova aí, que tem que passar igual um trator. E a nova geração está fazendo isso muito bem. Eu estou vendo é, muitas mestras participando de tudo, muitas mestras também com atitude, tomando a frente, as mulheres tocando, né, na bateria ali só mulheres, né, com uma potência forte, né, passando, transmitindo também a essência da capoeira, muitas mulheres com um trabalho muito forte de capoeira. Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo nessa geração agora, né? As meninas também sendo exemplo, muitas mestras sendo exemplo para outras gerações que estão vindo, essas meninas mais novas que estão chegando com a capoeira até mais forte, né? Porque tá de mão beijada, né? Só não aprende quem não quer, só não chega também aquelas que não querem, né? Então, a gente é exemplo também para muitos homens. Eu vejo, eu ouço, sempre ouvi dos homens isso. Então, isso é gratificante para nós, né? A gente precisa também ter esse momento
de troca, de saber o homem dizer, falar, porque não vai diminuir, é falar mesmo que, olha, é isso, a mulher precisa disso, vocês estão indo bem, a mulher está tomando também o seu espaço. É um espaço que já é nosso, mas que a gente está precisando tomar esse pontapé, dar esse pontapé, né? Ter essa atitude. Ocupar esse Então, espaço, tá, né? isso Ocupar o aí, espaço por direito, né? Essa é a isso verdade. aí. Porque se baixar a cabeça, o pessoal acaba não deixando. Essa é a verdade. Né? A gente vê muito isso acontecendo na capoeira e hoje em dia realmente tá totalmente diferente. Isso é muito bacana. Né? O espaço é de vocês e vocês hoje em dia não tem esse negócio, não. Vamos embora pra roda jogar. É, eu na minha época, assim, eu acho que o incentivo dos meus amigos, dos meus companheiros, meus amigos, os capoeiristas amigos que eu ia fazendo em cada evento, em cada treino da academia, a gente já vai fazendo, se tornando um meio muito familiar, né, de amigos ali, de irmandade, então, um incentivando o outro, e a gente não tinha isso, eles me incentivavam, treinavam também como um treino deles, de homem, então eles não viam esse preconceito, não, ela é muito sensível, não, ela não pode fazer isso, não, ela deve Mas fazer, porque bora tu fazer. também queria estar ali, né? Tu estava ocupando o Isso, seu espaço. Você não deu espaço para que isso acontecesse. Essa é a verdade, né? isso. Eu queria muito, sempre fui muito. Eu falo assim, mestre, eu sempre fui muito sangue no olho. Eu tenho sangue no olho, eu tenho coragem, bora. E às vezes eu me testava, era comigo mesmo, não era Uhum. com o outro, era comigo mesmo. Se eu posso fazer isso, deixa eu ver se eu consigo fazer. Não caía o mortal, oh, o cara ele está fazendo mortal, vou tentar também. Então, assim, era uma batalha comigo mesmo, uma luta comigo mesmo, de mostrar que eu também podia, eu era capaz de fazer. E aí eu ia lá e mostrava, e que onde vinha a realidade, porque meus amigos chegavam e falavam, poxa, olha lá, essa menina vai longe, essa menina tem potencial para capoeira, essa menina aí, ó, Sim, não, vai porque para o o pessoal mundo. sempre Então eu já comentou. ouvia essas O pessoal coisas que eles sempre me comentou, incentivavam. pô, tem uma mulher que tá jogando pra caramba, tá chutando todo mundo na roda. Cuidado, hein? Você jogava o jogo, né? Você jogava, sempre jogou o jogo de capoeira. Isso daí é muito bacana. Isso, eu gosto daquele jogo limpo, eu gosto do jogo limpo, mas às vezes eu encontrava muito, eu acho que muito ego dos homens, assim, às vezes que aconteceu, foi mais ego do homem ali. Por quê? Porque eu sabia da minha intuição e que eu estava jogando para mim, eu gosto de jogar para mim, para minha alma, sabe? Eu chegava, jogava ali, jogava minha capoeira, estava me divertindo jogando capoeira. Mas às vezes não era só isso. Às vezes eu testava a gente. Ah, vamos ver. Aí, quando testava, eu aprendi com os mestres, assim, com os meus professores, falava assim, ó, você já tem um ponto a menos. Por quê? Porque se você vai e toma atitude em primeiro lugar, já vai falar, poxa, aí a mulher é ousada, ó, a mulher deu uma queda no cara ali e já pediu. Então, eu ouvia isso. Se o homem tem a intenção de fazer alguma coisa ou de testar, deixa ele fazer primeiro. E aí eu falo, velho, eu sabia do meu potencial, eu sabia dos meus treinos, do meu potencial de treino, que eu treinava queda, eu falava, eu sei que eu tenho, às vezes, a necessidade da capoeira ali do jogo pedir aquilo. Então, você tinha que jogar conforme o que está pedindo. E quando eu tomava uma queda, aquilo me dava um incentivo a falar, agora me deu essa ousadia, eu posso. Mas sempre procurei respeitar. Nunca fui de chegar e ter que dar soco, ter que dar galopante. Eu acho que isso para mim sempre foi, e acho não, isso sempre foi uma falta de recurso. Se a gente treina capoeira na técnica, se a gente treinava duro, não batia saco, treinava queda, treinava os movimentos de queda ou de desequilibrante ou de esquiva, você sobressair em cima daquilo, no momento da roda, era um momento, eu sabia que eu tinha segurança em relação àquilo. E sabia que se eu tomasse, se eu desse também, eu poderia esperar alguma coisa. Então, a gente tem que estar preparado para isso.
E eu treinava dessa forma. Na época pedia, era treino duro. Se você não jogasse conforme o que pedia ali a época, o momento, você não conseguia fazer um jogo em lugar nenhum. Então, graças a Deus, eu com jeito eu tinha acesso. Né? Eu ia lá e às vezes também os amigos me deixavam, também via que eu tinha essa força de vontade e me deixavam passar, porque nas rodas só tinha aqueles homens grandes. Era muito difícil você estar ali naquele meio. Então, você tinha que ter jogo de cintura para estar ali também participando Só e jogo de representando cintura as não, tu mulheres. jogou foi muita capoeira. Tu para poder entrar ali naquele meio tinha que estar jogando a capoeira. Tem várias rodas assim que você participou, que você se destacou na roda, poxa. Isso daí é muito bacana. Era de jogo, eu sempre vi, era de jogo, eu treinava capoeira muito forte. Eu treinava capoeira 24 horas, era dormia pensando, acordava, ia. Eu sempre fui atleta na capoeira, para falar a verdade, porque eu fazia outras lutas também, não para outras lutas e outros esportes, não porque eu queria ser mais alguma coisa em outra luta, que poderia ser, né? Eu sempre gostei do jiu-jitsu, se eu tivesse continuado, eu acho que também eu teria me formado no jiu-jitsu. Mas o meu foco sempre foi a capoeira. Eu acho que eu agregava algumas coisas de outras lutas, mas era agregar para mim ter conhecimento também um pouco. E agregava para capoeira, mas eu nunca misturei isso. Eu jogava capoeira sem fazer essa mistura. Eu acho que quando você se agarra, joga no chão, faz o jiu-jitsu, ou morde, naquela época eu recebi algumas mordidas de algumas meninas que eu botei ali no chão e tal, mas assim, mas eu nunca fiz isso em relação de misturar essas coisas, agarrar cabelo. Eu sempre fui para uma capoeira mais limpa, sempre gostei de uma capoeira mais limpa, dura, mas limpa, entendeu? E os esportes que eu fazia era tudo para agregar, porque também a gente tem resistência, treinar muito, eu gostava de correr, eu fiz triatlo, eu fiz jiu-jitsu, né? Eu fiz um pouquinho de boxe, de muay thai, mas muito pouco Dava um gás na roda, para né? poder me dar um gás e conhecer. E é tanto que quando você chega nas outras artes marciais, eles te corrigem de algumas coisas, porque é o fundamento deles. Mas quando eles também vinham para a capoeira, eu corrigia eles em algumas coisas. Porque eu sempre vivi dentro da academia de lutas, né? Sempre também trabalhei dentro da academia de lutas. Então, eu digo que se eu não tivesse meu joelho, né, machucado, eu estaria aí também fazendo essas competições tudo, participando mais, pulando, porque eu gosto, eu gosto. E eu sei bem o que é o joelho machucado, como atrapalha. Né? É mais forte, você quer, aí você força, mas no dia seguinte para andar é difícil, né? E eu que já fiz 2 cirurgias no esquerdo, né? Mas vou me adaptando a algumas coisas. Tento agora também eu ainda tenho aquela a esperança, a fé de que eu ainda vou, o meu joelho esquerdo ainda vai ficar, não vai ficar 100%, mas vai me deixar fazer bastante coisa ainda, um tempo aí, porque eu sei que não ter cartilagem no joelho é muito difícil, mas eu posso ir me adaptando e enquanto Deus puder me deixar jogar, sentir a energia, né, a sensação de que entrar na roda, fazer um jogo, sabe, alimenta a nossa alma. E a capoeira, ela vai além do jogo também, né? Você pode contribuir com muitas outras coisas, só de você estar nesse bate-papo, você está jogando uma capoeira de uma outra forma. Isso. Aí ganhando experiência de todos os lados, né? Isso, a gente bacana. ganha experiência sempre, está sempre ganhando experiência, sempre aprendendo. Eu tenho as pessoas, por mais que achem que, porque eu tenho muito, mestre, as pessoas às vezes não têm falta de empatia por o meu jeito de ser. Né? A gente percebe onde a gente chega, onde a gente passa, a gente vê as pessoas felizes da gente estar ali, né? Puxa, a mestra Jô tá ali, eu sei disso, isso não me engrandece para me deixar melhor do que ninguém, mas isso fortalece também a nossa alma de dizer assim, poxa, que legal que a gente, olha aí, ó, sendo incentivo para outros. Mas tem pessoas que a gente sabe que incomoda quando a gente chega, mas não é por, eu sempre fui muito humilde,
Por mais que as pessoas acham que não, né? E às vezes julgam pela aparência, julgam pela forma da gente, talvez, a forma de se comportar, às vezes é muito julgado. Então eu gosto de ser quem eu sou, onde for. Ninguém vai me deixar me fazer deixar de ser quem eu sou, por uma posição ou pela mestria, que a gente fala assim, a gente é mestre, mas a gente é aluno, Sim, a gente sim. está aprendendo o tempo inteiro. E nem por eu ser mestra, é que eu não posso também, eu sou humana, eu também tenho meu dia a dia, eu também tenho minha vida além da capoeira, né? Então, às vezes as pessoas julgam muito. Lógico que a gente toma um cuidado porque tem muitos exemplos, muita referência, a gente é exemplo e referência. Mas também a gente não pode se deixar de viver porque a gente pensa, pera, eu sou mestra e eu não posso fazer isso porque, né, a gente é exemplo. Não, a gente também, eu gosto de ser quem eu sou. E muitos julgam a gente pela aparência ou pelo jeito das pessoas se comportarem, mas eu falo assim, eu digo sempre para as pessoas, quer saber quem o outro é? Não julguem, não apontem, não conheceu, ouviu falar, porque todo mundo fala tudo, principalmente no mundo da capoeira. Um aponta, um fala mal, o outro aumenta a história. Quer saber? Senta com a pessoa e pergunta. Quer saber, quer conviver? Quer julgar? Convive com ela dia a dia ou com ele para poder você tirar uma conclusão. E o legal também do podcast é isso, a nossa ideia é em cima disso mesmo. É justamente que o mestre conta a história dele contada por ele. Isso. Que as pessoas vão conhecer de verdade quem é a pessoa. Isso aí. Eu sou muito, olha, eu ouço, mestre, abrindo meu coração aqui, eu ouço muito, todos os lugares que eu vou, eu ouvi isso aqui no Brasil, né, que rodo bastante, já rodei muito, na América que eu morei, já rodei muito cidades da América, lá na China, na Ásia, eu rodei, graças a Deus a capoeira me levou para o mundo, e sempre tem um ou outro que a gente esbarra e fala, aluno também, aluno, né, que está já um bom tempo de capoeira, já ouvi de mestre, já vi de amigos, já vi de amigas, de sentar e falar assim, Jô, as pessoas nem te conhecem, cara, a gente sabe quem você é, porque a gente convive com você e vê o quanto você é uma pessoa boa, tem um coração bom, mas as pessoas te julgam por aí. Tem gente que fala assim, poxa, que legal, amei te conhecer, porque o que eu ouvi de você foi diferente, mas quando convivendo agora, aí eu falei, eu já sei disso, eu já sei, eu já ouvi. Quando a pessoa começa a falar, eu falei, já ouvi isso aí. É porque sua Falei, estrela brilha, você brilha, só de você estar brilhando incomoda muita gente. E você fez pela capoeira e vem fazendo até hoje. Então isso daí vai incomodar pessoas e não pense que isso vai acabar porque vai ter pessoas para falar. Né? É continuar no seu caminho e fazer essa trajetória como você vem fazendo até hoje. Você é referência para capoeira, como falou, não é só para o lado feminino não, para o lado masculino também. Né? Isso também, mestre, isso às vezes machuca a gente, né? Magoa a gente, porque a gente sabe, eu sei quem eu sou, eu sei, nós sabemos que nós somos o coração que a gente tem, né? Mas as pessoas procuram ver o lado negativo. Ninguém é perfeito, todo mundo vê, todo mundo tem o lado ali sempre um positivo e tem um negativo, porque nós somos seres humanos, né? Então às vezes é julgado por aquele lado, né? Eu costumo dizer assim, 1000 coisas que você faz para o bem e uma coisinha que acontece ali de negativo, as pessoas te julgam por aquilo. Mas geralmente quem critica Nada mais importa. Geralmente pessoas que criticam são pessoas que não fazem pela capoeira. Elas não têm tempo, elas não cuidam do tempo dela para fazer para capoeira, o tempo que ela tem é para ficar falando mal, acho que é defeito. Então, joga de lado e bola para frente e vamos produzir. Então fala pra gente aí, qual foi um conselho assim que seus mestres deram para você, assim, que você guardou e traz isso com você, que você possa passar para essa nova geração? Eu vi de todos eles que eu focasse no meu objetivo, várias coisas, né? Para falar a verdade, eu tive muito puxão de orelha, porque eu sempre fui muito imperativa, eu sempre fui muito aqui, ali,
eu gostava de fazer de tudo. Para mim nunca tinha tempo ruim, não existia tempo ruim para mim, né? E eu ouvia muito deles, pensa no futuro, né? Não vive só agora o momento, pensa também lá na frente, acredite no seu potencial, vai, faz, porque você acorda para a vida, porque você é exemplo para muitos, pisa no chão devagar, e eu vi muito isso, não pisa em casca de ovo, vai construindo também sua trajetória aos poucos, mas sempre pisando no chão. Eu vi bastante coisa, muito puxão de orelha. Josinha, não faz isso. Josinha, não vai dar aula, mas para de viajar muito, senão você não vai conseguir construir um trabalho, senão você está viajando muito. Né? A gente ouve coisa que o pai e a mãe também está sempre puxando também nossa orelha em relação. Josinha, falta nos estudos. Né? Eu sempre ouvi isso também. Procura me falavam muito para mim, olha, você é exemplo, então tem certas coisas que você não pode fazer mais. Eu via isso. Então, isso para mim era muito forte quando eu ouvia isso. Porque assim, então eu tenho que deixar de ser quem eu sou, a pessoa que eu sou, e me prender e me reservar, porque eu um dia vou ser mestre. Eu não, vou continuar sendo o que eu sou. Agora eu tenho que ter o foco. Lógico que a maturidade, gente, eu falo que a maturidade em todo mundo. Para uns chega mais cedo, para outros tardia. Mas eu acredito que é tudo no tempo, tudo no processo. A gente tem que passar no processo para poder também amadurecer. E lógico que quando chega o momento que a gente amadurece, eu amadureci muito, muito, muito mesmo. E a gente vive aprendendo, né? Não é porque a gente amadureceu que a gente vai fazendo as coisas, tá, não, isso aqui tá certo, que tudo tá certo, não é nada disso, a gente vive nesse processo, né? E lá atrás, quando eu tinha isso, eu falo, poxa, eu não vou deixar de viver ou de fazer porque eu estou num processo de uma mestria lá na frente. Eu falo, tudo chega no tempo certo, tempo de Deus. Nossa, que legal. Mestre, fala pra gente, qual é a sua visão? O que é ser um mestre de capoeira? Na sua visão. Em relação, eu digo em relação a todo o processo que a gente vem de começo, de aprendizado, de trajetória, fundamento, tradição, né, ancestralidade, oralidade. Eu acho que o mestre tem que estar sempre se reciclando também em relação a isso. Mas eu acho que o mestre, ele é esse exemplo que a gente vem construindo, trazendo geração, educação, né, ensinando outros que estão vindo em um aprendizado com mais a ser discípulo. Eu acho que o mestre, ele é aluno a vida toda, né? Eu falo isso, ele é aluno também a vida toda porque ele vive aprendendo com os alunos. Então, assim, eu acho que o mestre, quando ele já é referência, ele é exemplo, ele é educador, ele está sempre procurando, né, ser uma mãe ou um pai para um aluno. Quando você vê seu trabalho sendo construído e você vê os alunos que você começou de pequenininho ali e ele vem já com o mesmo intuito de trabalho, de capoeira, uma formação, construindo outros, fazendo essa construção de, de legados, né? Você já vê o seu processo de mestria, né? Então, para mim, o mestre é ter sabedoria de lidar com as atitudes dele próprio para o aluno, com o aluno, transmitindo sempre a sabedoria de vida, né? Para que os alunos entendam também que nada foi fácil,
e que eles também acreditem, né, no potencial deles. Então, assim, quando você se torna mestre, né, e você se sente que você tem uma responsabilidade grande em cima de outras do ser humano, de outros seres humanos, né, que a gente fala dos alunos que vêm, tem tanto de pequeno até essa formação de adulto, e a gente vê o olhar do aluno quando ele se torna adulto, do olhar que a gente tem dele quando era pequeno e ver essa transformação e ele transformando vidas, que a capoeira ela é isso, né? Levando essa geração para o bem, a gente sabe que a gente está no caminho certo da mestria. Que bacana. Mestra, fala pra gente, qual foi sua maior realização e sua maior tristeza, assim, dentro da capoeira? A maior realização eu ainda continuo, cara. Eu acho que eu realizei muitos, porque os sonhos a gente vai conquistando uma coisa e vem outros, né? A gente nunca se perde. Então, eu realizei muita coisa que eu nunca esperava na minha vida, que eu ia morar na China, nos Estados Unidos, ir para o mundo com a capoeira, que sair do interior, né, que eu moro, que eu gosto muito daqui, um interior pequenininho, que os sonhos são pequenos, né? E a esperança é pequena. E aí, quando você tem isso, eu acho que eu realizei muita coisa. Agradeço a Deus, agradeço as pessoas, os amigos, os mestres, os professores, meus amigos da capoeira que abriram portas para mim. Eu conquistei muita coisa. Não, eu acho que não é muito, mas um pouco com Deus é muito. E cada vez mais a gente vai realizando. Então, os sonhos eles se transformam em outros e a gente vai tentando conquistar. Então, para mim, eu agradeço, é uma gratidão que eu tenho de toda essa minha geração que eu passei, da minha caminhada, da minha trajetória. Então, isso para mim me faz estar muito feliz com esse processo, né? Com minha filha que eu tive na capoeira, eu digo que foi no meio da capoeira ali, me ajudaram também, porque a capoeira ela ajuda muito no desenvolvimento, né, dos nossos filhos, e eu muito feliz com isso. E acho que minha tristeza foram os empecilhos, né, de todo o processo na minha trajetória, os empecilhos, as portas fechadas que eu tive. E eu acho que eu tenho que não posso deixar de falar, porque eu tenho que ser verdadeira, né? Eu acho que a maior tristeza que eu tive, que foi um impacto muito grande, que todo mundo sabe, eu não tenho que esconder aqui, foi de eu não poder entrar no país na época nos Estados Unidos com o meu trabalho todo pronto, depois que eu ralei muito, porque eu sei o quanto eu ralei para construir um trabalho nos Estados Unidos. Eu sei muito bem, quem estava comigo do meu lado sabe muito bem o quanto foi difícil para uma mulher conseguir e conquistar, ter um trabalho bom. Eu não digo que forte, que as pessoas falam, pô, você fez o melhor trabalho sendo mulher aqui dentro dos Estados Unidos em pouco tempo. Levou muita gente, ajudou muita gente está morando nos Estados Unidos bem, porque eu ajudei de coração, faria de novo, né? E a gente sabe que o quanto a gente gostaria que as pessoas fossem gratas, né? E botasse isso para fora, tendo gratidão com quem fez e mudou a vida dessas pessoas para melhor. Então, para mim, eu fico feliz com isso. Mas eu tenho essa tristeza de ter acontecido isso e algumas coisas que acontecem no dia a dia da nossa trajetória. Se eu pudesse apagar algumas coisas, eu apagaria, não faria, jamais faria novamente, né? Porque a gente aprende com batendo ali a cara na parede e fala, pô, puxa, isso aqui eu errei, vou melhorar e jamais posso repetir. Mas minha tristeza eu acho que é mais isso que fizeram comigo, né? Perdi todos os meus alunos, meu trabalho, saí com a mão na frente e outra atrás, nos Estados Unidos, ninguém pensou em mim, ninguém pensou na minha filha, que era bebê na época, que eu sempre vivi de capoeira e era o meu ganha-pão. Então, o meu ganha-pão vinha dali, vinha daquilo que me tomaram. Então, tomaram
me atrapalharam um pouco a minha caminhada na minha trajetória na capoeira, quando meu tempo nos Estados Unidos. Então, assim, foi um baque muito grande. Bacana. Então, fala pra gente, mestre, o que a capoeira representa na sua vida? Tudo, tudo. Nesses, como eu falei, o que já aconteceu, nesses momentos a gente se sente tão impotente, a gente se sente tão fraco, ou, 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 ou talvez a gente se julgue muito é, nesse impacto de ver que você se doou 24 horas por dia há 42 anos na capoeira e nesses momentos a gente se sente, né, muito frágil, mas eu recebi de um dos meus amigos que eu contei sempre, que a gente conta sempre de dedos, são poucos que a gente diz que foram verdadeiros, o apoio, o incentivo e não me deixaram desistir, porque com certeza todo mundo já passou por algum momento de vou desistir e assim, essas experiências a gente toma e dá aquele empurrão para frente para a gente acreditar que somos capazes. Então, a capoeira, eu me visto, eu como, eu vivo, eu crio minha filha, é meu ar que respiro, porque foi o que eu escolhi como profissão e foi o que eu escolhi para minha vida. E às vezes que eu tive esses baques, não me deixou desistir. Então, assim, a capoeira é tudo para mim. É Bacana, tudo. que bacana. Então fala pra gente, tem alguma coisa que tu não realizou na capoeira e tenha vontade de realizar ainda? Sim, todos nós sonham em ter nosso próprio espaço, né? São sonhos de capoeiristas que a gente fala assim, isso aqui é meu e acabou, ninguém tasca, ninguém é eu que tenho meu trabalho, faço meu trabalho aqui, construindo vidas também, transformando vidas. Então, a gente sonha em relação a isso e a gente sonha também um dia formar alunos, né? A gente tem esse sonho na capoeira, né? Eu falo de formação dentro da capoeira. Meus sonhos são esses e eu acho que tem pessoas que vão dizer assim, quero ser rico, quero ser milionário. Gente, eu acho que isso é consequência, eu acho que nem tudo dinheiro, né, é capaz, eu acho que às vezes traz infelicidade em certos momentos. E eu acho que eu quero viver sempre na paz, sempre feliz, sempre procurar fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim em tudo que eu faço e continuar ajudando as pessoas, porque lá atrás, como eu falei, teve os momentos difíceis, pessoas chegaram para mim, já ouvi muito isso, até também de dentro de casa, fala, tá vendo? Quando você vê um caído, deixa. Tá vendo? Ajudou muita gente e as pessoas viraram as costas para você. Então, quando você começa a ouvir isso, você começa a se trancar e não é bom. E aí eu falei, não, eu tenho que continuar sendo eu. Quando eu voltei a ser eu me senti muito feliz. Então, eu vou continuar assim ajudando as pessoas. É o certo. Então faz o seguinte, mestra, deixa uma mensagem para a capoeira. São tantas, mas eu deixo aqui para esse legado, né? Eu vou deixar 3 posições para o legado que está chegando agora, eu falo em geral, também para as meninas, faça da capoeira, né, seu dia a dia, seu ganha-pão também, porque você pode. Faça da capoeira transformações de vidas, faça da capoeira com que as pessoas brilhem, se sintam quando jogar capoeira, quando estiver treinando, quando ir para a aula de capoeira, possam ir felizes. Eu deixo aqui também para as meninas, acreditem, todas nós temos capacidade, potencial para realizar sonhos. Então, as meninas que estão chegando agora, aprendam com os nossos defeitos, os nossos erros lá atrás e façam diferente.
nessa geração, porque fazendo diferente nessa geração, as próximas que vão vir, vai ser muito melhor e a capoeira vai estar mais ainda aonde ela tem que estar. E para os mestres que aprenderam, né, espero que tenham aprendido também com os erros, né, que é normal, que possam botar para fora, né, se expressem, não é vergonha de falar que erraram, não é vergonha de falar que perdoa, não é vergonha de falar que se fosse agora, nesse momento, né, acontecendo lá atrás o que aconteceu e pudessem ter essa maturidade que eles estão tendo agora e que poderia ter tido lá atrás e perdoar e ter a humildade de chegar para os seus alunos e dizer que eles fizeram pelo grupo, por ele, pelo mestre, né? Porque é gratificante para essas pessoas que passaram por situações com seus mestres, mas os mestres não tiveram humildade de chegar e sentar e dizer que também errou. Então, acho que os mestres, fazendo isso nessa geração agora, ele ganha muito com isso, porque quem entra, ou quem está ali, o aluno que está ali, vivendo junto com o mestre, dando as mãos junto com o mestre só teve o grupo, só fortaleceu a capoeira, porque todos eles estavam ali dando as mãos e se doando para isso. Então, acho que valorizar, mesmo agora, mesmo os alunos, os mestres que não têm os alunos dando continuidade no seu grupo, mas que valorizem esses que passaram e que se doaram a 24 horas por dia, com amor pelo mestre, com amor pela capoeira, né? Que os mestres possam ter essa humildade de dizer que aquele aluno ali também foi a construção para o trabalho dele. Porque ninguém constrói nada sozinho, né? Mestra, em primeiro lugar, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê força para continuar na jornada. Que você é referência para a capoeira e tem muita coisa para deixar ainda para essa nova geração. Que Deus te abençoe sempre. E muito obrigado por participar do Vem Pra Roda. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Mestra Jo vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.